Então, pessoal, chegamos ao início de mais uma aula no AutoCAD. Hoje vamos para a aula 12, cujo tema é Comandos Intermediários, a parte 2, onde nós vamos visualizar a parte de rachuras e textos. Então, pessoal, como já foi dito, nós vamos agora compreender a utilização das rachuras e também como trabalhar com textos no AutoCAD. Então, pessoal, de forma bem breve, a utilização das rachuras ela é importante para preencher áreas com padrões ou núcleos. Para utilizar esses atalhos, esse comando, basta a gente utilizar o atalho H. Então a gente vai digitar H, pressionar Enter e selecionar o tipo de rachura e o padrão. Então a gente vai clicar na área ou definir os limites, né? Já na parte dos textos, pessoal, a gente tem como inserir texto no desenho. Então vamos ter dois atalhos. O atalho mais simples, que é o texto, onde nós vamos criar textos de linha única. E temos também o MText, onde nós vamos criar textos com múltiplas linhas de formatação um pouco mais avançada, mais complexa. Então, pessoal, quais são os passos para o texto? A gente vai digitar texto, pressionar Enter, definir o ponto inicial e o tamanho da fonte. Depois inserir o texto e pressionar Enter para finalizar. Quando se trata, pessoal, de rachuras, o que acontece? Eu posso clicar aqui, selecionar o meu ponto de referência, por exemplo, selecionar aqui. E daqui, pessoal, é muito ampla a quantidade de formas de utilização que nós podemos utilizar aqui. Nós temos diversas formas, por exemplo, nós temos esse tipo de estrutura, temos esse tipo de estrutura em formato de bloco, temos um formato mais completo, todo sólido. Então vai depender muito da sua aplicação. A gente consegue também fazer. Então aqui, pessoal, a gente consegue alterar os limites, os padrões, as propriedades, as opções. Aqui, você lembra que eu tinha criado um retângulo aqui por baixo, né? E essa rachura eu coloquei por cima do retângulo. Então, se eu pegar nessa rachura e mover, eu vou acabar tirando do meu objeto inicial a minha rachura. Então, para isso não acontecer, eu tenho que selecionar todo o objeto e mover ou copiar. Tá? Vale ressaltar porque o pessoal acaba sempre esquecendo que tem um elemento ali por trás. Então, pessoal, quando se trata de rachura, tem diversas aplicações que nós podemos utilizar. Vai depender muito da sua aplicação, do que você deseja. Então, essa rachura, a gente de elétrica não tem muito costume de estar utilizando. Normalmente essas rachuras já vêm pré-definidas, né, da parte de civil, ou seja, da parte da arquitetura, e nós basicamente temos que tirar essas rachuras do projeto. Mas pode ser que em alguma situação essas rachuras sejam importantes também para a parte elétrica. Na minha situação ainda não foi necessário. No pouco que eu mexi em projeto, ainda não foi necessário. Pode ser que no futuro, bem próximo aí, seja necessário. Mas é bom também estar ciente de como é que funciona. Aqui agora na parte do texto, eu vou clicar aqui em Text. Vou clicar aqui. Vou pegar meu ponto de referência, né? Vou clicar aqui e eu vou escrever, por exemplo, aula 12, texto. Esse é o formato mais simples, né? E daqui eu consigo ir utilizando todos aqueles comandos que a gente já aprendeu até agora, como escalar, eu consigo diminuir a escala desse texto, consigo mover ele para onde eu queira, né? Realizar. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente consegue aplicar aqui já, tá, pessoal? Esse é o formato mais simples do texto. E temos também como utilizar o comando mais complicado, um pouco mais complexo, que é o texto. Então, aqui eu consigo formar de fato os meus textos, né? Então, aqui eu venho Álvaro, aula 12. E aqui, de fato, eu consigo organizar melhor como é que funciona em formatos de sublinhas. Olha só, então, pessoal, qual é a grande diferença entre essa aula, entre esse texto e esse texto aqui? Nesse texto, eu não consigo fazer nenhuma alteração, apenas preencher como se fosse o formato de uma linha. Então, tudo que eu for escrevendo aqui, pessoal, ele vai em formato de linha, tá? Nesse caso aqui, eu consigo preencher ele, por exemplo, de uma forma que ele fique em formato de parágrafo, por exemplo. Então daqui eu consigo alterar ele e vir para cá, por exemplo, tá, pessoal? E quebrando a linha, tá vendo? Então essa é a grande diferença da linha para o MText, né? Então vai depender muito da sua aplicação.
Dependendo da sua aplicação, vai se configurar da melhor forma para você. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente fez como um texto mais básico, né? Mas se a gente quisesse, por exemplo, selecionar uma nota, então eu quero botar um texto aqui explicando algum ponto específico do meu projeto, que acontece muito. Então é mais indicado que a gente utilize a forma mais complexa, né? Mas também que não é complicada de ser utilizada, a gente já visualizou aqui, mas é uma forma mais completa, nós podemos assim dizer. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula no AutoCAD, a aula 12, onde nós tivemos como tema comandos intermediários, a parte 2, onde nós podemos aprender um pouco sobre as rachuras e os textos.